Olá! Para quem estuda direito administrativo ou está na jornada dos concursos públicos, o tema de hoje é simplesmente essencial. Vamos juntos desvendar o que é o terceiro setor e quem são as famosas entidades paraestatais, com foco total naqueles conceitos que, olha, fazem toda a diferença na hora da prova. O nosso roteiro de hoje está bem organizado, pensado para construir o conhecimento passo a passo. A gente começa com um panorama geral dos 3 setores da sociedade, depois mergulho no que são as entidades paraestatais, e aí sim vamos analisar em detalhe as organizações sociais e as OCPs, para fechar um comparativo direto para não sobrar nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Antes de falar em entidade paraestatal, a gente precisa entender o cenário completo, saber exatamente onde ela se encaixa. A sociedade, de um jeito bem didático, é dividida em 3 grandes setores. O primeiro setor é o mais conhecido da gente, é o próprio Estado. Estamos falando aqui do governo, dos seus ministérios, autarquias, enfim, toda a máquina da administração pública. A missão aqui não é gerar lucro, mas sim cuidar do interesse coletivo, do bem público. Aí vem o segundo setor, que é o mercado. Aqui, o jogo é outro. Ele é formado pelas empresas privadas e o objetivo principal é bem claro, o lucro. É o mundo da atividade econômica, da competição, da geração de riqueza para os seus donos e acionistas. E por fim, onde está o nosso foco hoje? O terceiro setor. Pensa nele como um espaço formado por entidades que também são privadas, como as do mercado, mas com uma diferença fundamental. Elas não têm fins lucrativos. O objetivo delas é o interesse social. Sabe as famosas ONGs, as associações, as fundações? Elas estão exatamente aqui, atuando em causas importantes. Ótimo! Com os 3 setores bem definidos, a gente pode dar o próximo passo. As entidades paraestatais são, na verdade, um grupo bem específico que vive dentro do terceiro setor. E o que elas têm de tão especial é essa característica de colaborar, de trabalhar lado a lado com o Estado. E essa definição da professora Maria Silvia Zanella de Pietro é simplesmente perfeita. Ela resume a ideia de forma brilhante. Repare nos pontos. São pessoas privadas que não visam lucro e que colaboram com o Estado. É justamente por causa dessa colaboração que o poder público dá um incentivo, uma proteção especial, um fomento para que elas possam exercer suas atividades. Então, aqui está o ponto-chave que precisa ficar muito claro. Toda entidade paraestatal está no terceiro setor. Mas atenção, nem toda entidade do terceiro setor é uma paraestatal. O que vai diferenciar uma da outra é a existência de um vínculo jurídico formal, uma parceria oficial com o poder público. É essa formalização que dá a elas o status de paraestatal. E que entidades são essas na prática? As mais famosas e que sempre aparecem em provas são os serviços sociais autônomos, como o Sistema S, as organizações sociais, as OCPs e as entidades de apoio. Nós vamos focar nas duas do meio, as OS e as OCPs, porque é onde a maior parte das dúvidas se concentra. Vamos começar então pelas organizações sociais, as famosas OS. Esse é um dos modelos de parceria mais importantes e está cheio de detalhes que merecem toda a nossa atenção. A palavra mais importante que está na tela agora é qualificação. Uma entidade não nasce sendo uma OS. Ela já existe, é uma associação ou uma fundação, por exemplo, que, por cumprir uma série de requisitos, recebe esse título, essa qualificação do poder público. E é esse título que a habilita a firmar uma parceria para executar serviços públicos. Esse processo acontece em 2 fases. Primeiro, a qualificação. E aqui vem um ponto-chave que é muito cobrado. Esse é um ato discricionário do governo. O que isso quer dizer? É um ato de conveniência e oportunidade. Mesmo que a entidade cumpra todos os requisitos, o governo pode escolher se quer ou não fazer a parceria. Se a decisão for positiva, aí sim a parceria é oficializada por um instrumento com nome e sobrenome, o contrato de gestão. E uma OS não pode atuar em qualquer área que quiser, não. A lei define uma lista bem específica de atividades, como ensino, pesquisa, meio ambiente, cultura e saúde. Repare que são áreas sociais muito importantes, onde o Estado entende que uma parceria com uma entidade especializada pode gerar mais eficiência. Tudo bem, agora vamos para a nossa segunda análise em detalhe, as OCPs. Elas são muito confundidas com as OS, mas, como a gente vai ver agora, as diferenças são cruciais. Olha a palavra aí de novo, qualificação. A lógica é a mesma da OS. A OCP também é um título, uma qualificação que uma entidade privada já existente recebe.
O objetivo também é a parceria para executar serviços de interesse social, mas o instrumento que formaliza essa relação com o Estado tem outro nome. E aqui está a primeira grande diferença em relação à OS. A qualificação de uma OCIP é um ato vinculado. Lembra que na OS era discricionário, uma escolha. Aqui não. Ato vinculado significa que é um direito da entidade. Se ela cumpre todos os requisitos que a lei exige, o Ministério da Justiça não pode escolher, ele é obrigado a conceder o título de OCIP. E a parceria, nesse caso, é formalizada pelo termo de parceria. A lei também é bem direta ao dizer quem não pode receber esse título. As próprias organizações sociais, por exemplo, não podem ser ACIPs. E o contrário também vale. O mesmo se aplica a sindicatos, instituições religiosas ou empresas comerciais. A ideia é garantir que o fomento vá para entidades com foco genuíno no interesse público, sem outras finalidades. Bom, agora chegamos ao momento mais esperado, a comparação direta. Para quem estuda para concursos, entender bem essas diferenças é o que garante os pontos na questão, porque as bancas examinadoras adoram explorar esses detalhes. Vamos repassar essa tabela com calma. O instrumento da OS é o contrato de gestão, já o da OCIP é o termo de parceria. O ato de qualificação da OS é discricionário, uma escolha. O da OCIP é vinculado, um direito. O órgão que qualifica também muda. Na OS é o executivo da área. Na OCIP é sempre o Ministério da Justiça. Outro detalhe importante, a OS precisa ter representantes do poder público no seu conselho. A OCIP não tem essa exigência. E por último, a lei permite que servidores públicos sejam cedidos para trabalhar nas OSs, o que não tem previsão para as OCIPs. E para fechar a nossa conversa, fica uma reflexão. Essas parcerias são, sem dúvida, um caminho para modernizar a gestão pública. Mas até onde essa colaboração pode ir sem comprometer o controle público e a responsabilidade final, que é sempre do Estado? Fica aí a questão para a gente pensar. Espero que essa análise tenha ajudado a esclarecer os pontos mais importantes do tema. Bons estudos e até a próxima!